Graça e paz. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar agora começando a nossa segunda lição do segundo trimestre de 2024, onde nós temos o tema A Carreira que nos está proposta. Na lição da semana passada, do dia 7, nós falamos sobre o início da caminhada, né? O que marca o início da caminhada. Nós falamos baseado no texto de João, capítulo 3, onde Jesus explica para Nicodemos o novo nascimento. Então, é necessário que haja um novo nascimento para o começo de uma nova caminhada. E quando se fala em caminhada, se fala de caminho. Então, se você nasceu de novo, a dinâmica é essa. Você nasceu de novo, o que marca o início dessa caminhada, o nascer de novo, o encontro com Jesus, né? A mudança de vida, a mudança de caminho. E após esse nascer de novo, esse renascer, agora vamos escolher o caminho. Então, a lição 2, que vai ser no dia 14 de abril de 2024, ela tem o seguinte tema: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, perceba a dinâmica. O que é necessário para iniciar a nova caminhada? O novo nascimento. O que é necessário para essa caminhada com Jesus? O novo nascimento. Então, tendo nascido de novo, agora é necessário escolher entre os dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Essa é a segunda lição desse segundo trimestre de 2024. Lição da revista de adultos. Texto áudio: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então aqui já vai uma dica: porfiai por entrar pela porta estreita, caminho estreito, a porta estreita. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, apresentou a porta estreita e agora a verdade prática nos diz que a porta estreita não é opção, é o único caminho, é a única alternativa disponível para entrar no céu. Existem muitos caminhos, mas o único que conduz ao céu, a porta é estreita. Jesus, quando diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, é um artigo definido, eu sou o caminho, não é um artigo indefinido. O artigo definido seria se ele dissesse assim: eu sou um caminho, mas ele diz: eu sou o caminho, quer dizer, o único caminho para chegar ao Pai, o único caminho para a vida é Jesus. Então, a porta estreita já começa aqui, na escolha dos dois caminhos. A porta estreita não é uma opção para quem quer chegar no céu. Mas agora, o que é a porta estreita? O que é um caminho estreito? Faça essa reflexão, eu deixo essa reflexão para você. A leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, primeiro em Mateus 7, do versículo 13 ao versículo 14, depois Mateus 3, versículo 1 ao 10. Né? Vamos lá, Mateus 3, versículo 13. Mateus 7, versículo 13, Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então, esse foi Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. A outra leitura da bíblica em classe se encontra em Mateus 3, versículo 1 ao 10. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de ouro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras,
quem vos ensinou a fugir da ira futura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essa leitura bíblica em classe. Primeiro falando sobre a porta estreita e depois João Batista com o evangelho, com a palavra do arrependimento. João Batista ele veio preparar o caminho. João Batista ele mesmo foi indagado uma vez, perguntado se ele era o Cristo. Ele disse: não, eu sou simplesmente a voz do que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. Introdução a essa lição. Lembre-se que nós estamos falando sobre a escolha entre os dois caminhos, porta estreita ou porta larga. E a introdução ali, a apresentação da lição, já falou que a porta estreita com relação para quem quer entrar e morar no céu não é uma opção, é a única alternativa. Então vamos à introdução da lição. Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Preste atenção na dinâmica. O início da nossa caminhada, a lição da semana passada, né? A lição do trimestre, ela diz a carreira que nos está proposta. A primeira lição, que foi da semana passada, pontuou o início da caminhada. O que marca o início da caminhada? O novo nascimento. E depois de nascidos de novo, devemos agora escolher o caminho que nos leva ao céu. O caminho que nós devemos trilhar. É fácil fazer isso? Não, porque são apresentados muitos caminhos, muitas propostas, muitas vias que possivelmente levaria ao céu. E agora, como escolher? Qual o caminho certo? A apresentação da lição volta a dizer, ela diz que a porta estreita e, por conseguinte, o caminho estreito é a única opção, não é uma opção, é a única alternativa, melhor dizendo, para chegar ao céu. E agora, a introdução da lição nos diz que, uma vez nascidos de novo, e temos o alvo que é chegar ao céu, agora como chegar? Qual caminho trilhar para chegar ao céu? Então, eu achei interessante também que a introdução pontuou o significado, olha, do ponto de vista bíblico, o que é a porta estreita do ponto de vista bíblico. Por que eu ressalto isso? Tem muita gente estreitando o caminho mais que ele é ainda, né? Então, e do ponto de vista bíblico, o que é o caminho estreito? E é esse que nós precisamos aprender. O que a Bíblia fala a respeito de caminho estreito? O que é um caminho estreito? O que é caminhar no caminho estreito, segundo a Bíblia Sagrada? Eu achei muito interessante pontuar essa questão. Primeiro tópico, portas e caminhos. Primeiro subtópico do primeiro tópico, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica como na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 15, versículo 24. Confira aí na sua Bíblia. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos. A porta é o lugar que entra, ou sai também, né? Mas a questão aqui é entrar no céu, né? Então, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então as cidades antigas do período bíblico elas eram todas muradas em volta, né? E uma
porta, somente uma porta estreita marcava a entrada da cidade. Então, para você entrar naquela cidade, você tinha que passar pela porta estreita. Então, por isso que a lição diz que a porta estreita com relação ao céu não é uma opção, a única alternativa. Você não encontra outra porta a não ser essa porta estreita, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta por onde as minhas ovelhas entrarão. Segundo tópico, o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do grego tilíbio, que significa prensar com uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto: amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Agora, algumas coisas aqui também que foram pontuadas, que é importante. Estamos falando sobre o caminho apertado, a porta estreita. No primeiro subtópico, disse que, semelhante às cidades do período bíblico, que eram muradas, em volta existia somente uma porta estreita. Essa é a analogia da porta estreita. A única porta que dá entrada à cidade era estreita. E o caminho apertado, ele está dizendo aqui, esse caminho apertado aponta para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação, né? O afligir-se a si mesmo, o negar-se a si mesmo. Lembra que a gente falou na primeira lição? Se você não ouviu, não viu, volte lá no vídeo da primeira lição que a gente falou, que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, indicando a caminhada, negue-se a si mesmo. Então, o primeiro passo para ir após Jesus é negar-se a si mesmo, esse caminho apertado, né? A porta estreita, ela evidencia a conduta, a maneira de seguir e evidenciar a Cristo na sua vida, mostrar Cristo através das suas ações. Esse é o caminho estreito, esse é a porta estreita que o cristão, ele anda, ele tem novas leis, ele tem um novo domínio. Agora ele é dominado por Deus. Paulo disse: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Então eu tenho agora que pensar como Cristo pensaria, enxergar como Cristo pensaria, andar como Cristo andaria. Esse é o caminho apertado, que não dá pra gente essa largueza de poder escolher as opções que o mundo escolhe. É diferente o caminho do cristão daquele que está caminhando para o céu. Os Salmos, eu acho, se não me falha a memória, número 37, diz que os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor. Então, o caminho estreito, apertado, aponta para a nossa conduta, como agir nas situações. O fruto do Espírito Santo deve evidenciar que nós estamos caminhando no caminho apertado. Então, esse é o caminho apertado. O caminho, como ele diz aqui, que no original ele quer dizer prensa de uva, afligir, angustiar. O caminho apertado nos leva a praticar os ensinos de Jesus, né? Esse é o caminho apertado, né? O terceiro subtópico, a porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Então, o caminho largo é esse caminho sem nenhuma regra, esse caminho sem nenhuma lei, esse caminho aberto, né? Esse caminho de escolhas e de busca pelo prazer, o hedonismo. Esse que é o caminho largo, a porta larga, sem nenhuma regra. Já foi comprovado cientificamente que um povo sem regra, ele se autodestrói, né? Haja vista as nossas regras de trânsito. Quantas pessoas morrem nos trânsitos?
trânsitos, né? Em acidente de trânsito. E se não houvesse essas regras que nós temos hoje, de sinais, de radar, de quebra-mola em alguns lugares, as mortes seriam muito maiores, o povo se autodestruía, porque o povo não tem controle. Então a porta larga é essa, esse caminho desenfreado que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, me parece, o caminho para que nós não andemos de modo desenfreado, como andam também os demais gentios. Nós agora estamos em Cristo, nós começamos uma caminhada, nós nascemos de novo e agora o nosso caminho é apertado, porque nós temos que entrar pela porta estreita. O hino de número 447, que nós cantamos comumente nos batismos, ele diz: se o caminho é estreito, a porta é também. Então devemos entrar pelo caminho estreito. Vamos andar mais aqui. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias, esse caminho largo, essa porta larga, pessoas que vivem segundo as suas ideias, as suas filosofias vãs, a sua intelectualidade, a sua inteligência. Eles andam desta forma sem uma regra, mas nós não, nós temos um Senhor, nós temos Jesus não é somente o nosso Salvador, não deve ser somente o nosso Salvador, Ele deve ser Senhor sobre a nossa vida, Ele que deve comandar as nossas ações. Sinopse, terminamos o tópico 1, bem corrido, bem resumido, tá? Sinopse do tópico 1, a porta estreita e o caminho apertado apresentam uma vida de compromisso com Cristo, sintetizando tudo isso. A porta estreita e o caminho apertado nos mostra uma vida de compromisso com Cristo. Compromisso não é só de envolvimento. Tem gente que está muito envolvido na obra, está muito envolvido na igreja, mas não está comprometido. Você conhece a ilustração da galinha e do porco, né? O porco, ele olha para a galinha e diz: você, quando tem um bacon com ovos com bacon, você é envolvido nisso, porque você coloca o ovo e vai embora, segue a sua vida. Mas eu não, eu sou comprometido, porque eu perco a minha vida para dar o bacon. Então, comprometimento, a porta estreita, o caminho apertado é para aquele que é comprometido com o Evangelho, com o reino do céu. Esse é o caminho que devemos seguir. Segundo tópico, por que entrar pela porta estreita é difícil? É difícil entrar pela porta estreita? Pense aí. Converse aí, você está perto de alguém aí, do seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa. É difícil entrar pela porta estreita? É qualquer um que entra pela porta estreita? Então, aqui o segundo tópico, por quê? Uma porta aberta, porém difícil. Olha só, uma porta aberta, porém difícil. A porta não está fechada, a porta da graça está aberta, mas é difícil, não é fácil. Vamos lá. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Repita para você mesmo, você que está aí afastado, você que está encontrando problemas, a porta da salvação, a porta que conduz à graça, a porta que conduz ao céu está aberta. E se ainda está aberta, você tem condições ainda de entrar por elas. Não acabou ainda não. A última palavra quem dá é Deus. Repita para você mesmo, sobre a minha vida, a última palavra quem dá é Deus. Então a porta está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Nós falamos sobre isso, o negar-se a si mesmo. Ele pontua aqui o egoísmo, o ego inflado, a idolatria que impede, que torna-se dificuldades, engorda e incha a alma da pessoa, né? E não deixa ela entrar nessa porta estreita. Mas vamos nos despir, vamos ser humildes, vamos reconhecer a nossa situação e vamos nos levantar para entrar por essa porta que ainda está aberta, mas resta pouco tempo. Segundo tópico, as oportunidades da porta larga são atraentes.
né? Isso que vai tratar. As oportunidades da porta larga são atraentes. O mundo, a nossa carne é inclinada para o pecado. E o mundo está com as portas abertas, aquela porta larga aberta, que é muito mais fácil, sem regras, sem leis, sem precisar se submeter a nada e a ninguém. É muito mais fácil. Mas a porta estreita, o caminho apertado, é o caminho de renúncia. Repita para você: renúncia. Que é o céu? Renúncia. Então, para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia, e é o caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa em sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não escurecido ali, que a minha luz ali, a luz ali de trás apagou. Então, o caminho largo oferece prazeres, oferece esse deleite carnal, mas a Bíblia diz aqui que todos aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Os que são amigos do mundo são inimigos de Deus, porque o mundo passa em sua concupiscência, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Uma coisa que eu esqueci, não deu para pontuar na lição passada, sobre o nascimento, os dois nascimentos, o nascimento natural e o nascimento espiritual, é que o nascimento natural ele tem um prazo de validade. Todos que nascem naturalmente vão morrer um dia, mas o espiritual não. O espiritual é eterno. Então, a lição de hoje é que esses prazeres da porta larga, do caminho largo, da porta larga, eles te induzem, levam o homem ao hedonismo, ao prazer desenfreado, mas as concupiscências do mundo passam e aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Terceiro, as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, 2 Coríntios 12:9, e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Então, olha que importante a renúncia, renunciar-se, essa mesma palavra de hoje, para o caminho estreito, pode ser renúncia. Guarde isso na sua mente, no seu coração, diga para a tua alma: renúncia, renunciar ao mundo, o prazer do mundo, os prazeres mundanos, para receber as ordens e andar segundo o Espírito Santo de Deus, ter uma vida dirigida por Deus, né? Então, aqui, como falou na lição passada, o princípio da caminhada, só começamos a caminhar no caminho estreito quando renunciamos, quando negamos a nós mesmos. Sinopse do tópico 2. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Então, a palavra de ordem é renúncia. Terceiro e último tópico para a gente terminar. Entrando pela porta e pelo caminho do céu, né? A porta e o caminho do céu. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, que foi ali essa lição, esse tópico 3 vai falar sobre, vai tomar como base João Batista, dizendo para aquele povo que ia ali: raça de víboras, arrependei-vos, porque João, como eu disse no início, ele prepara o caminho para Jesus. Então, por meio das palavras do arauto divino João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino do céu é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias.
Por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Arrependimento. O arrependimento dos pecados. Foi ponderado aqui também, nesse subtópico do primeiro tópico, desse terceiro tópico, que o arrependimento não é uma decisão meramente emocional, não somente a emoção, é a ação, é a vontade também. Você sabe que nós somos movidos, somos feitos de intelecto, emoção e razão, vontade. Nós precisamos agir com a nossa vontade, e a vontade é a renúncia, porque o corpo cobiça contra o espírito contra o corpo, os dois pelejam para nós não fazermos o que queremos. Então, como Paulo escreve aos Gálatas, aos Romanos, melhor dizendo, então nós precisamos renunciar, arrepender. Arrepender também não é só uma palavra, arrependimento são ações, arrependimento são ações, produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista disse, o arrependimento ele é visto por frutos produzidos, não uma palavra falada, né? Não adianta eu dizer, eu me arrependi, talvez você está com remorso, é diferente de arrependimento. Agora, o arrependimento, ele gera novos frutos. O remorso gera a dor na consciência somente, mas as ações não mudam. Agora, o arrependimento sim vai gerar uma nova pessoa. Você vai considerar o seu estado de pecador, vai levantar, pedir perdão, confessar o seu pecado, reconhecer o seu pecado e caminhar uma nova caminhada. Segundo subtópico do tópico 3, confissão de pecado. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia, a província de Jordão. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisará de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como o dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Crê em um Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Então, a confissão de pecados. O provérbio diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, porém aquele que encobre nunca prosperará. Então, há dois passos: confessa e deixa. Por isso que eu disse que o arrependimento produz frutos. Aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Não é somente confessar. Confessar é reconhecer e dizer, verbalizar. Agora, você precisa deixar também, o homem precisa deixar o pecado. Produzindo frutos de arrependimento. Terceiro subtópico do tópico 3. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida com a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Lucas 3, 11 ao 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Então, o que a gente já comentou, frutos dignos de arrependimento. Aquele que nasce de novo, ele produz frutos dignos de arrependimento, né? Produz frutos que mostram que ele está arrependido. Frutos na sua conduta, no seu modo de agir, em muitas áreas de sua vida. Eu sei que não é fácil, mas o novo nascimento, o arrependimento, ele produz frutos dignos que são notados
que mostre que você realmente se arrependeu. Conclusão da lição: no momento em que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. 2 Coríntios 5,17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Preste atenção que a gente vai terminar essa segunda lição que ela vai, você sabe que uma lição ela vai aprofundando a outra. A primeira lição ela foi uma panorâmica, foi um resumo de que será o trimestre, né? O início da caminhada, o que marca o início da caminhada, o novo nascimento, e agora a escolha do caminho. Como caminhar? Qual a evidência de que eu estou caminhando? É a renúncia, é a conduta diferente, é o arrependimento, é andar na contramão do mundo. Mas preste atenção que tem muitas pessoas, eu volto a dizer, que estão estreitando mais a porta do que ela é, né? E às vezes não cabe nem eles, né? Mas o caminho que conduz à salvação, a porta estreita mediante a Bíblia, é aquela que o homem ele muda o seu caráter, o homem ele começa a falar de forma diferente, ele começa a viver de forma diferente, o homem ele vai reconhecendo o seu pecado, né? E se arrependendo do seu pecado e deixando o seu pecado. Então, que nós possamos caminhar, que nós possamos trilhar esse caminho apertado, que é difícil. Esse caminho apertado é difícil, mas é o único que conduz à salvação. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas com fé no Senhor e na força do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Deus abençoe. Terminamos essa segunda lição. Dê o seu comentário, não esqueça de dar um like aí. Vamos aprender muito mais na palavra do Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Seguimos juntos, Jesus, eu e você. Até a próxima semana, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.